É isso aí, sente-se à mesa. Tá começando mais um Proposições e esse de número 21. Não sei se é o número que o meu amigo Tomás mais gosta, mas está aqui Número comigo. cabalístico. É, já estragou essa abertura portentosa. Tomás, amigo já de alguns anos, eu vou ver se você lembra como a gente se conheceu, mas antes disso quero dar aí uma salva de palmas. Cadê a nossa produção? Pode ver que veio muita gente. O Thomas, ele só. Depois que ele apareceu no Bial, ele começou a andar com segurança. Então veio aqui mais três pessoas junto com ele. E se apresenta aí, cara. Fala um pouquinho de você. Até pra eu Boa. conhecer mais a sua história, porque eu só te conheci Só de velho. ouvir falar. Não, eu te Brincadeira. conheci velho. Eu não sei tua história direito. Boa, boa, legal. Que bom estar aqui, né? Depois que eu virei global aí, tive a oportunidade aqui de chegar aqui no Proposições, gravar Eu te muito, chamo desde antes de começar. muito, muito legal, né? Mas assim, muito bom. Legal, prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Tomás Camba, eu sou angolano, gosto de me apresentar como um angolano pelo mundo, porque antes de qualquer coisa eu nasci em Angola, sou africano, então eu gosto de carregar comigo essa essência, porque faz parte de quem eu sou, faz parte da minha história. E aí, antes que você não fique se perguntando, né, de onde é esse sotaque? Então, esse sotaque é uma mistura desse português aqui BR e do português angolano e deu essa gororoba, né? Essa coisa. Gororoba é uma palavra nossa. Então deu tudo isso daí. Mas eu conheço o Dani já faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Sou pastor, escritor, e nos últimos tempos tenho me aventurado um pouco. Influencer. Influencer não. Influencer é pra. Eu nem tô ganhando dinheiro com isso, Ainda. né? Mas enfim, e nos últimos tempos tenho me aventurado também aqui com publicação de literatura através da editora Quitanda. Sou pai, casado com a Tainã, pai da Ágata, eu acho que é isso. Conta da Agatha me zoando, que era metade eu, metade coelho. Pois então, eu tava tomando Se fosse um café. elefante, né, mano? tá- Tava tomando Tadinho. café com as meninas, aí eu falei pra minha esposa, pra Tainá, olha, eu vou gravar o podcast com o Daniel Coelho. Aí a Agatha na mesa, papai, Daniel Coelho? Quer dizer que ele é uma metade coelho e metade humano, né? É que ela não tinha me visto ainda, senão ela faria outro paralelo. Mas, cara, fala. Eu sempre pergunto pro pessoal aqui, até pra gente introduzir coisas que talvez vocês não compartilharam em outros programas, né? Um pouquinho da sua história em relação à sua conversão, assim, como é que se deu, você já vem de família confessional ou não, depois transita, se você puder, com a sua chegada ao Brasil para estudar teologia, etc. Bom, isso é uma longa história, vou Não, monopolizar aqui não, mas o fecha dele pra ele podcast. monopolizar. Aí, pronto, eu vou sair, você vai falar. Eu não vou sair, não, tô brincando. Não, eu venho para o Brasil com o intuito de estudar teologia. Sou de família cristã, já em Angola. Angola é muito parecida com o Brasil em termos de religião. É um país cristão, é um país africano ali, mas é um país cristão. É muito semelhante com o Brasil, porque também foi colônia de Portugal. Então foi colonização portuguesa. Então tem muito católico, muito protestante evangélico. Então nós não temos dificuldade com relação ao cristianismo de maneira geral. É bom falar isso porque às vezes o pessoal pensa que do mesmo jeito que tem perseguição às vezes lá no norte da África e tal, tem essa questão de conflitos religiosos, mas ali no sul da África, quando a gente está, os países são majoritariamente Sim. cristãos, né? Então, assim, Angola, eu vim de tradição batista, na minha família quem não é batista não vai para o céu, então assim... isso, Lascou pra mim. é... E aí eu vim para o Brasil estudar, para fazer teologia, com o intuito de me formar e voltar para Angola, para ajudar. Eu acredito que como muitos dos outros meus amigos que estão aqui, né? Um grande abraço pro meu amigo Gil, né, que tá aqui perto, mas assim, nunca tem vergonha na cara para vir para Tão cá, né? perto e tão longe. Tão perto e tão longe. Mas eu conheci o Binja. Isso, o Binja, o pessoal fala muito pra mim a respeito do Binja, mas eu nunca conheci, né? Vou te Um apresentar o salve, Binja. professor Binja ali, mas eu nunca tive a oportunidade de conhecê-lo, mas já ouvi falar muito do Binja. É, porque houve um momento lá na Flan, te cortando um pouquinho, que a gente recebia estrangeiros, né? Não só angolanos,
colombianos, uma galera aqui da América Latina, mas teve, até por influência do Binja, depois veio o sobrinho dele e outros 3 ou 4 angolanos. E tinha uma coisa, que eu já te perguntei isso uma vez, mas eu vou falar aqui no ar, que me chamava a atenção na história de todos, né? Todos eram muito aplicados, cara. Eu não sei se esse lance de vir de tão longe, não vou desperdiçar esse tempo, ter deixado minha família, mas os angolanos que eu conheci, vamos falar do Binja, por exemplo, eram muito aplicados, assim. Tipo aquela para, vamos lá jogar bola? Não, vou estudar. Sabe aquela coisa assim? Passa por aí no sentido de, cara, eu deixei tudo pra estar aqui. Eu não vou perder meu tempo, eu vou me dedicar. Você é um caso de um cara que se dedicou muito no seminário. Já que saiu do seminário dando aula. Sim, eu acredito que sejam as duas coisas, Dani. Tem a ver com a realidade de onde a gente veio, essa consciência. Eu vim para um lugar com um objetivo, então eu não vou desperdiçar o meu tempo fazendo outras coisas. Eu preciso cumprir esse objetivo. Mas em parte também tem a ver com a cultura própria africana, né? Nós, africanos, somos muito aplicados, assim. Então, vou falar de Angola de maneira mais específica. Desde muito cedo, a gente aprende, por exemplo, que a escola é a nossa segunda casa. E aí você tem essa longa caminhada de respeitar, inclusive, o professor como pai, e tinha uma questão ali interessante, Dani, nessa questão da educação. Se o professor te corrige, cara, você vai em casa e reclama, e aí o pai te corrige novamente. Mas ainda hoje, porque isso mudou um pouco Não, aqui, pelo menos. Tem mudado. O continente africano, de maneira geral, tem mudado, tem recebido uma influência muito grande por parte do Ocidente, né? Eu gosto de brincar que a África é a última fronteira em alguns aspectos muito mais culturais. Então tem sido influenciado, quer de maneira positiva, quer de maneira negativa. Os aspectos da globalização têm os seus prós e os seus contras, né? Mas um dos aspectos negativos de tudo isso é exatamente essa questão da perda do respeito em relação à autoridade, que é uma característica muito enraizada no africano em si. E nesses últimos tempos, as últimas gerações, pessoal nascido ali de 2000, você já vê isso se perdendo um pouco, né? Com o advento da tecnologia, então todo mundo sabe o que está acontecendo em todo lugar, então tem se perdido um pouco isso. Mas essa questão do foco, ela ainda permanece, assim, é uma característica que você encontra em boa parte de africanos morando fora do continente africano, né? Vieram com o objetivo e quando você veio, você pensava em voltar ou você já entendia que você ia estender teu tempo aqui? Olha, quando eu vim com o objetivo de voltar. 2000 e quanto? Eu acho que 2011, 2010, por aí. Eu vim com o objetivo de voltar. Na verdade, é uma coisa muito louca. Eu vim com o objetivo de voltar e depois eu senti uma vontade muito grande de fazer missão na Malásia. Você fala, eu negar e fazer missão na Malásia. Não sei, né? Enfim. Mas assim, eu tinha uma vontade muito grande de ir fazer missão na Malásia, aquela questão de se envolver com Janela 1040 e tal, tudo isso. E eu tinha uma vontade enorme disso. Mas assim, eu nunca pensei que permaneceria por muito tempo no Brasil, por exemplo. Eu não pensava nisso. Mas na medida que eu fui estudando, fui me envolvendo com a igreja local, a gente também vai amadurecendo, né? Eu vim com 19 anos, alguma coisa assim. Então também você vai amadurecendo. Eu estou com 33. Então você vai amadurecendo, vai criando consciência e entendendo que, na verdade, muitas das coisas que a gente acaba planejando, a vida não funciona de maneira linear. Mas há 4 ou 5 anos atrás, eu tive meio que uma crise, não é bem a palavra, mas é a única palavra que me vem à mente agora, no sentido de, puxa, o que eu tô fazendo aqui? Eu vim com o objetivo de voltar para Angola, ajudar o meu país, mas eu tô aqui no Brasil, né? Pastoreando, na época eu tava pastoreando na Igreja Batista do Morumbi, pastoreando e tal. Por mais que eu volte para Angola todo ano, desde que eu vim pro Brasil, eu nunca deixei de voltar anualmente para Angola. Todos os anos, religiosamente, eu volto para lá. Exceto na pandemia em 2021, que ficou completamente fechado, foi o único ano que eu não voltei. Uhum. Mas nesse período, Dani, há 5 anos atrás,
eu entrei meio que, puxa, em desespero, o que é que eu faço? Tô aqui. E aí eu fui conversar com o Ziel. Falei, e aí, Ziel? O Ziel é a ponte. Quase todo mundo que eu É, conheço. O cara tava com uma crise. Aí eu fui lá no servos de Cristo conversar com o Ziel. no meu foi lá na igreja mesmo, nem foi no Olha aí. servo, né? O Ziel me Na recebeu no Metodista. gabinete dele lá na Metodista e tal. Um abraço, Ziel. Queremos você é 15, ó. Igual o Danilo Gentili fala. Mas eu digo que o Ziel é meu parente distante, né? E aí eu fui conversar com ele, disse, Ziel, eu tô, enfim, quero voltar para Angola, tô aqui no Brasil há um tempo, enfim, compartilhei com ele meus sonhos, e aí o Ziel falou para mim, puxa, Tomás, eu acho que você é mais útil para Angola estando no Brasil do que estando em Angola. Aí eu falei, puxa, né? E conversamos e tal. E ele foi construindo uma narrativa que fez muito sentido. Eu voltei para casa, conversei com a Tainá a respeito disso, e aí a gente orou e entendeu que realmente fazia muito sentido isso que o Zio tava conversando com a gente, né? Quando ele fala isso, sim, não tem pra você beber uma aguinha. A primeira, eu não sei como que isso te pegou, assim, porque é forte essa frase, assim, pra alguém que veio de tão longe, com um objetivo tão claro, que é, eu ouvi isso de todo mundo, e alguns não voltaram, né? Como que isso reverberou no teu coração? Você foi conversar com sua esposa? Por que isso fez sentido? O que o Zé estava querendo dizer ao dizer se é mais útil no Brasil pro teu povo do que lá? O Zio estava querendo dizer, porque eu apresentei um cenário para ele e os meus motivos, né? As minhas objeções e meus planos. Ele falou, então, olha para todo esse cenário. Deus tem te colocado em diversos lugares que nem mesmo algumas pessoas aqui no Brasil têm conseguido chegar. E principalmente nesse meu diálogo entre teologia, filosofia, cultura. Então, assim, Deus tem me dado a oportunidade já na época de conhecer muitas pessoas, quer sejam pessoas cristãs ou não. E aí o Ziel mostrou para mim que isso era uma oportunidade, inclusive, que Deus estava me dando para me tornar uma ponte muito mais forte entre a realidade do Brasil e a realidade de Angola. Até Aham. porque o Brasil tem uma influência muito grande na cultura angolana e recentemente saiu uma pesquisa, acho que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se não estou equivocado, que a maioria dos negros no Brasil majoritariamente Eu são vi, descendentes de eu vi. angolanos. Então, assim, ter uma pessoa como eu que transita tanto na teologia, quanto na filosofia, quanto na cultura, talvez seria uma oportunidade muito grande de estabelecer uma ponte gigantesca entre a realidade de Angola e do Brasil, não só em termos eclesiológicos, né? Então, assim, estava se desenhando ali uma ponte muito, muito interessante. E aí eu olhei para esse cenário e falei, cara, realmente faz muito sentido, né? Então faz sentido, comecei a conectar os pontos, as pessoas com quem Deus estava me conectando, quer seja dentro da igreja, né? Eu conheço o Dani Coelho, conheço o Ziel Machado, conheço o Guilherme de Carvalho, Jonas Madureira, conheço o Ed René, então conheço muitas pessoas nesse sentido, e tem uma conexão Aham, muito poderosa, né? aham. Então, se eu utilizasse isso de maneira estratégica em prol do reino ao benefício do meu país, creio que Angola sairia a ganhar muito mais eu estando aqui do que lá, né? E aí você sai, eu acho que quase perto desse momento de crise, que foi a palavra que você usou, né? É, é. É, você acaba saindo de São Paulo e vivendo um tempo em Manaus, né? Você ficou ali quanto tempo? Eu fiquei em Manaus quase 2 anos, né? Depois da minha saída ali na Igreja Batista do Morumbi, aí eu fui para Manaus, a convite do meu amigo Jonatas Lira. Um salve para todos os nossos amigos ali de Manaus. E aí ele estava no processo de plantação da igreja, então fomos passar esse tempo também auxiliando, que é uma coisa que eu gosto de fazer, principalmente cuidando da área de ensino, capacitação, e foi um tempo extremamente importante para mim e para minha família É, também. eu lembro quando você foi pra lá, assim, falei, nossa, e o Joe, né? Tipo assim, ele transitou muito aqui com a galera, né? Porque ele estudou lá Ele estudou lá na estudou na faculdade faculdade teológica, foi teológica. pastor lá perto do Morumbi durante muito tempo, Como chama lá mesmo? Onde o em Igreja Batista de Ferreira. Ferreira, Matheus Rezende, Isso, o isso, Davi e isso, o outro Matheus Koval. Lá isso, Matheus saiu. Coval, isso, Matheus isso. Koval, que gravou com a gente recentemente. Thomas, depois de tudo isso, vamos aqui caminhando nessa
trajetória ministerial. Você ter voltado para África, para Angola todos os anos, eu achei isso muito rico da sua parte, porque você mantém essa conexão, essa ligação, né? Você não virou um estrangeiro em nenhum dos lados, vamos dizer assim. Você é parte do nosso povo, você é parte do teu povo, vamos dizer assim. E aí você começou, por conta da influência da teologia, só que sabe o que aqui ó, devaneio? Vocês, sem expor, né? Não é exposições, é proposições, mas você estudou no seminário muito conservador. Eu tenho por mim que você não passou por uma teologia africana, ou estou muito enganado. Onde que surge esse desejo seu de começar a produzir, já que, por mais que você venha do continente, a tua escola teológica é mais clássica, Sim, sim, batista, vamos sim, dizer, europeia e um pouco americana. sim. Foi justamente por não ter tido. Ou tô falando besteira? Não, eu tive um professor que me ensinou tudo Não, sobre. Né? não, não. Foi exatamente nesse processo de leitura da realidade. Eu sempre fui uma pessoa muito dada a outras áreas dos saberes. Por mais que a minha raiz epistemológica seja um pouco mais conservadora, conservadora também é uma palavra muito boa nos últimos tempos, né? Mas um pouco mais ortodoxa, digamos assim, né? Assim, eu sempre gostei de filosofia, então eu li os clássicos, então gostei muito de patrística, cultura africana de maneira geral. Então eu sempre gostei de ler, também por causa da literatura, sempre fui procurando clássicos de literatura africana que me remetesse ao arcabouço de mitologia africana. Isso também por quê? Porque na época que eu fui estudar teologia, eu comecei a me deparar com algo muito interessante, que é olhar para a realidade do Brasil e enxergar que o Brasil tinha uma matriz africana muito forte. Mas dentro da teologia, essa matriz africana ela não aparecia também, né? E de maneira geral. E eu comecei a entender que muito do que as pessoas ali no contato com a igreja no dia a dia, então as pessoas tinham um conhecimento equivocado a respeito da cultura africana. E muito do que as pessoas, inclusive, demonizavam como algo ruim na teologia, trazendo como algo ruim, nós no continente africano, para quem estuda um pouco mais de cultura, de literatura, isso faz parte do nosso arcabouço literário e cultural. Então, assim... Você pode dar um exemplo assim, clássico de algo que, na tua palavra, era demonizado e para vocês estava no arcabouço cultural? Batucada, por exemplo, batuque. Quando eu falava para as pessoas que na minha igreja tocavam batuque, na igreja batista, lá em Angola, as pessoas ficavam assustadas. Que isso? Como pode? Porque quando você fala sobre tocar batuque aqui no Brasil, automaticamente se remete a religiões de matriz africana. Então, mas aí, por que foi tão batizado por esse nome, assim, religiões de matriz africana, assim, e leva todo esse arcabouço para dentro dessa cultura, sendo que há em outras, faz parte da cultura e não faz parte só daquele tipo de religião. Sim. Então, você, cristão evangélico tradicional batista, também batucava e dançava. Sim, no Brasil tem um longo processo. A gente pode explicar isso por causa do período da escravização. Então, Jacira esteve aqui, inclusive, acredito que deva até falado sobre isso, né? Então, mas no Brasil, você tem uma mescla disso acontecendo muito através desse processo de escravização que os africanos trazidos aqui no Brasil escravizados. Então, você tem uma junção daquilo que são os pressupostos da religião europeia com algumas figuras que nós, hoje no continente africano, olhamos como figuras mitológicas que vão ser juntadas como uma espécie de culto mesmo, né? E isso se transforma em religião. Tanto que as religiões de matriz africana, tal qual elas são compostas no Brasil, elas só existem no Brasil. Elas não existem, e eu estou falando do podcast exclusivo. Mesmo, né? Elas não existem no continente africano, tal qual elas... Dessa forma. Não, dessa forma, elas existem. Então, aquilo que o pessoal fala aqui, por exemplo, de Exu, de Ogum e tal, e aí, principalmente nós, cristãos evangélicos, olhamos para isso como algo, meu Deus, isso daqui é demônio. Para nós, isso faz parte do nosso arcabouço cultural, no sentido de cosmogonia mesmo. É como a mula sem cabeça, é como o Saci Pererê, faz parte do nosso folclore, do nosso imaginário. Não tem absolutamente nada a ver
com divindades e divinização e cultos tal qual as pessoas, nós evangélicos inclusive mostramos, e em parte também por causa das religiões de matriz africana. Mas assim, se a gente fosse fazer um grau de comparação, seria tão seria tão similar quanto, por exemplo, as definições que nós temos das mitologias nórdicas, por exemplo, de Thor, de Odin, enfim, é a mesma comparação, né? Mas aqui ganhou outro aspecto. Então, exato. Aí a gente começa Mas tanto pelo lado de quem tá julgando, ou isso é uma realidade até de uma crença de quem faz parte? Não aqui não só são figuras folclóricas, aqui também ganhou um arcabouço divino. Não, no Brasil já ele ganhou de fato uma espécie de culto, né? Um arcabouço divino, enfim, por várias questões aqui sociológicas e tal, complexas de ciência da religião, inclusive, que nem me compete entrar. Mas assim, em termos de equiparação de divindades e tal, você tem a mesma equiparação das divindades, por exemplo, da mitologia nórdica. Só que, e aí começa a entrar nas questões que nós temos que são complexas aqui no Brasil com relação à demonização de coisas que vêm do continente africano, e a gente olhar como questões ruins, né? Então, a gente celebra Thor, mas a gente não celebra Ogum, né, Exu e qualquer outra divindade ou entidade da mitologia africana. Então, se o martelo do Thor fosse do Exu, uma criancinha compraria. Não, na mitologia africana, você tem um deus ferreiro também no reino do Ndongo, né? Então, assim, você tem tudo isso, e é bem legal. Eu, inclusive, quando estava estudando literatura, propus uma vez, não sei se um dia vai sair, em um amigo meu que gosta de escrever ficção, para que ele escrevesse um texto de ficção baseado na nossa mitologia. Então, assim, é algo fantástico, é algo extremamente incrível. Então, assim, voltando para a sua pergunta, né, depois dessa digressão toda, então, olhando para toda essa realidade e indo todos os anos para Angola, então eu comecei a olhar, puxa vida, 90%, isso empiricamente, fiz uma pesquisa empírica, 90% da literatura que nós temos nos países africanos de língua portuguesa são literaturas que vêm do Brasil e traduções norte-americanas. Ou seja, você tem textos norte-americanos traduzidos para a realidade do Brasil, indo para o continente africano de língua portuguesa. Quando esses textos chegam lá, Dani, não fazem sentido. O pessoal acha que português é português. Que se lê e vai se entender completamente. Não, além desse ponto, cultural. Estamos falando... Tem o ponto cultural da própria teologia em si. Porque a gente fez uma tradução adaptada à nossa cultura. Exato, e aí exato. joga isso pra lá porque se fala português sem nenhuma adaptação. Sem nenhuma adaptação. Então, imagine um texto norte-americano, pra gente já faz confusão. Claro. Né? Então, a gente precisa adaptar. Então, o comercial da Coca-Cola antigamente, que tinha um monte de neve e tal, cara, agora não faz mais sentido. Agora o pessoal tem adaptado isso, né? Mas é esse mesmo comercial de Coca-Cola que passa lá em agora, cara. Não tem neve lá, né? Entendeu? Então, assim... mas não tem neve aqui também. Não, então... Mas aqui a gente deu um jeito de adaptar e tal. Mas, assim, essa realidade... social, essa realidade cultural, né? Então ela acabou indo, inclusive, na teologia. E eu comecei a olhar para isso e falei, puxa vida, existem muitas igrejas no continente africano. O problema na África de língua portuguesa, no continente africano de maneira geral, não é a ausência de igreja, Dani. Tem muitas igrejas. Seminários. Então, aí a gente começa aí a gente começa a entrar em alguns aspectos mais interessantes. Tem muita igreja, mas as igrejas não são saudáveis. Tem muita igreja, mas as igrejas elas não respondem aos dilemas sociais da sua realidade. Aí eu comecei a fazer algumas perguntas. Puxa, por quê? Por que tem muita igreja? E uma vez assisti um documentário da televisão pública de Angola que me chocou, que era uma reportagem que era os bairros com maior índice de igrejas na capital eram os bairros com maior índice de meninas grávidas na adolescência. Falei, não é possível. Por causa do consumo teológico que não tratava desses aspectos. Aí, inferindo, então cheguei à conclusão que, puxa vida, você tem muita igreja, mas você não tem igrejas saudáveis porque não existe uma literatura que estimule uma reflexão a respeito dos verdadeiros problemas que essas pessoas estão enfrentando. Então, a literatura que as pessoas estão consumindo é uma literatura que não dialoga com a realidade.
Enquanto que o pessoal está mais ali brigando entre criacionismo, evolucionismo, a gente está brigando entre calvinismo e hermenêutica. Cara, a realidade lá é outra. Os problemas lá são outros. Enquanto a gente está lutando aqui sobre a questão da sexualidade, os problemas lá são outros. O problema lá é poligamia, né? Então, problema. Então, assim, são problemas de outras. Exatamente, de outras ordens, né? Então, daí a necessidade, né? A partir dessa reflexão, comecei a chegar à conclusão que existiria uma necessidade de você criar literatura, incentivar autores que escrevam a partir da sua realidade para responder perguntas que a literatura que vem dos Estados Unidos através do Brasil não está respondendo na realidade do contexto africano de língua portuguesa, pelo menos, né? Aí você começa a se dedicar mais a isso, assim, de um nível de estudo, ou desde o começo do seu seminário você já pensava nessa possibilidade de levantar esse diálogo com a teologia africana, a hermenêutica africana, como você chama? Não, no seminário eu nem estava preocupado com isso ainda, né? Isso começou a acontecer anos depois da minha saída do seminário, principalmente depois que eu já estava na igreja, e todo ano, como eu vou para Angola, uma das maneiras que eu exerço aí de fazer um processo de retribuição por tudo aquilo que meu povo, meu país me deu, né? Aliás, pelo fato de eu ter nascido lá e ter me proporcionado a vinda para cá. Então, todo ano que eu vou, eu sempre rodo nas igrejas, no sentido de pregar, eu libero minha agenda total para pregar nas igrejas, ensinar e sempre dou treinamentos de capacitação para líderes e pastores jovens. Então, eu sempre faço isso. Então, nessas conversas, foi onde eu comecei a perceber a necessidade de se pensar em literatura que responda de fato à realidade das perguntas que esses líderes estavam fazendo. Porque muita da literatura que esse pessoal estava consumindo não respondia a essas perguntas. Então foi mais... Essa reflexão, Dani, ela nasce através do meu contato constante com Angola e também através da escuta nesse contato com as lideranças locais. E qual foi a primeira obra que você organizou? Qual foi o primeiro texto que você produziu de teologia, de hermenêutica? Antes mesmo da editora ou não? Antes da editora, a gente começou a publicar com alguns amigos, inclusive já tinha essa ideia de criar a editora, mas aí publiquei com alguns amigos, publicamos inclusive o Manifesto Eclesiástico, nome sugestivo, né? Manifesto. Bem tranquilo. A pessoa vê o manifesto, ele já sabe, nossa, vem algo doce daí. Inclusive, e publicamos o Manifesto Eclesiástico, eu, Orlando e tal. O pessoal tá lá em Joinville, estado de Santa Catarina do Paraná, uns amigos estão aqui no Brasil, e outros amigos também em Angola. Nos juntamos e criamos um texto ali, elencando alguns pontos importantes que a igreja angolana precisava se atentar. E nessa troca, inclusive, esses meus amigos, majoritariamente, são da linha de teologia negra. Que tem aqui uma diferença, né, entre teologia negra e teologia africana. Eu estou muito mais interessado em produzir teólogos, né, africanos, independente do espectro. Agora, a teologia negra é uma teologia que está muito mais também disposta a produzir teólogos negros a partir de uma matriz hermenêutica. Então, assim, tem essa diferenciação. Então, mas esse intercâmbio de saberes com os meus amigos da teologia negra me abriu, inclusive, possibilidade de olhar para além dos muros da minha própria concepção teológica e olhar, puxa vida, algumas perguntas que o pessoal faz são interessantes, sim, e merecem ser respondidas, né? Então também foi um tempo extremamente importante que me provocou também e me ajudou bastante a abrir minha concepção a respeito de outros pensadores e outras formas de fazer teologia também, né? Então aí você começou a trabalhar, não você, mas você preferiu se ir para um caminho que você tem chamado de
a hermenêutica mais africana. Isso, E não isso. simplesmente negra Isso, ou preta. isso, porque a hermenêutica africana ela é um pouco mais ampla, né? Ela está muito mais interessada a olhar para os pressupostos culturais africanos, a Isso. interpretar o texto bíblico a partir da realidade cultural africana e não necessariamente a partir de de um pressuposto, sei lá, filosófico, de alguma escola de filosofia ou de teologia em si. Não, é olhar para os ditos, né? Então, inclusive, esse livro da Elizabeth. Fecha lá, Gabriel. Esse livro da Elizabeth Mburo, né? Então, ele é extremamente interessante, por exemplo. Você que lançou esse. Sim, esses fomos nós que lançamos pela editora Quitanda, né? Então, olha que interessante, por exemplo, vou falar sobre. Ele vai ajudar a interpretar um texto de hermenêutica, só que baseado nos pressupostos culturais africanos, como um africano interpretaria o texto bíblico. Por exemplo, aqui, ó. Vamos lá. Cântico dos Cânticos, interpretando aqui, por exemplo, os cânticos, Cântico dos Cânticos, né? Então, olha que interessante que a Elizabeth, por exemplo, fala. O cântico na África. A canção é um gênero que melhor retrata o pulso dos povos africanos, né? Seja em nossos contextos tradicionais ou modernos, as canções nunca estão longe dos nossos lábios. O que é um casamento sem canções de júbilo? Olha que interessante, né? Ou um funeral sem canções para expressar nossa tristeza. De que forma os políticos expressariam seu trabalho político, exceto através de canções ou poesia? E o que é uma cerimônia religiosa sem canções, acompanhada de música e dança, e características de vida que não mudou na África moderna? Os poetas e músicos africanos continuam compondo canções e poemas que refletem a África moderna. A canção é um meio africano de recriar experiências para o ouvinte. Cara, só essa explicação, ela já traz uma profundidade muito grande para o leitor africano, para o cristão africano, quando ele olha para o texto, por exemplo, do Cântico de Cantar de Salomão, ele fala, cara, que interessante, né? Isso pode ser um cântico, é uma celebração, não é um texto poesia, qualquer. Todos salmos, tudo. Exato. Entendeu? Não é um texto qualquer, o salmo não é um texto morto. Então, por isso é que você olha para a realidade africana, os cultos, né? Que as pessoas falam, os cultos são longos, os cultos dançantes, vibrantes, né? Então, desde uma igreja batista tradicional até uma igreja pentecostal, tem a batucada, o negócio é animado, entendeu? Então, assim, por quê? Porque faz parte da essência e da cultura africana. É a forma de se expressar. Exato. Aqui a gente ri, lá vocês dançam. Tipo assim, uma vez eu tava conversando com o Gil, porque a Sarinha, minha filha, teve um trabalho lá sobre a questão da cultura africana. Aí eu fui conversar com o Gil, e o Gil vestiu toda a camiseta dele lá, ficou bem bacana. Aí a Sarinha perguntou pra ele assim, por que vocês dançam tanto? E ele explicou isso, porque é a nossa forma de demonstrar, é a nossa forma de demonstrar a vida, tanto a tristeza quanto a alegria. Para nós a dança já tem mais um aspecto feliz, né, eufórico. Como você está dizendo, pro africano não. Uma pergunta talvez bem ignorante, mas essa teologia importada não tirou de algumas congregações não trouxe aquela coisa assim, bem, um canto gregoriano para dentro de um culto que era, eu não tô dizendo, Sim. Você entendeu, né? Não, entendi. Não matou um tanto da cultura essa importação teológica também? Olha, ela quase arruinou um pouco, desculpa, com a cultura, né? Mas ainda tem uns lampejos ali de remanescentes, ainda é possível você encontrar esse aspecto mais dançante, mais fervente da cultura nesse sentido. Por quê? Porque realmente é algo que está enraizado no nosso DNA, na nossa essência, né? Então as pessoas cantam, as pessoas dançam, as pessoas vibram. Nós, por exemplo, na Igreja Batista você tem o cantor cristão. Então a gente canta. Seria os nossos hinos, né? Isso, que são os hinos daqui do Brasil, dos Estados Unidos também. Então a gente canta o cantor cristão e tal. Mas além deles,
a gente canta as nossas próprias músicas, né? Os nossos próprios hinos de celebração. Então você ainda tem essa preservação, mas quase que de fato extinguiu-se. Em alguns lugares, em algumas igrejas, algumas denominações, elas praticamente morreram. Inclusive, essa é uma discussão que eu tenho tido nos últimos anos com alguns amigos meus, plantadores que estão envolvidos em movimentos de plantação de igreja, influenciados principalmente pelos Estados Unidos, levando modelos de plantação de igreja para a realidade do continente africano, que não é nossa. Falou, gente, a gente precisa avaliar. Aliás, todo o processo de plantação, ele precisa ser feito a partir de uma exegese cultural. Então, é o básico. Então, mas assim, você encontra... Mas até no Brasil a gente tá precisando falar isso. No Brasil a gente, né... Mas eu entendi o que você tá falando, porque o que aconteceu? Vou chamar de domínio de pensante. Certo. De produção teológica e de liturgia. Certo. Então, nós praticamente não conseguimos enxergar que muito do que a gente pensa da teologia, nós pensamos e está atrelado à cultura que a gente aprendeu. Então, há quem diga aqui, em solo brasileiro, nós somos o povo do samba, mas há quem diga que não se pode nenhum tipo de expressão. Então, há denominações que defendem isso até hoje. Não pode bater palma, porque o culto é solene. Então, não se percebeu que isso vem de algum lugar onde a palma deve estar atrelada a outra coisa. A outra coisa, exato. Então, foi sacralizado um modelo que é mais cultural do que bíblico. Então, aí você tem que fazer todo um levante cultural, defendendo a sua própria cultura e, às vezes, levando... Imagino que até... você encontra até uma resistência até dentro do seu próprio povo, assim, de pastores e etc. Né? Sim. Não, isso que você acabou de explicar é perfeito. Eu acho que tem um vídeo circulando nas redes sociais, eu acho que é do Ron Quinones, alguma coisa assim, sim. Né, que ele fala, puxa vida, tô andando pelo Brasil, encontro nas igrejas de vocês músicas norte-americanas, australianas, nem cadê as músicas de vocês, né? Mas assim, enfim... Aqui a gente fala inglês no culto. Né? Yes, power! Power! Mas enfim, a gente tem as church, não, é brincadeira. mas corta aí, né? Mas lá deve ter também, Não, lá tem também. Mas graças a Deus tem o candeeiro, né? Tem os meninos do coletivo Candeeiro ali, né? Fazendo um trabalho incrível, trazendo uma música brasileira com essência nordestina, né? Um abraço para todos vocês ali, para os amigos ali, Marco Teles, Dagui, enfim, todo mundo ali, Candeeiro, Calmará. Mas até eles, não quero te cortar. Não pode. Só para o pessoal entender que há aspectos que nós defendemos com unhas e dentes, como se fossem doutrinas fundamentais da fé cristã, que são apenas releituras culturais. Perfeito. E que nós temos um trabalho, como você falou, primário de ler a cultura. E, obviamente, se a nossa cultura há elementos que ofendem a fé cristã, que não compactuam com a fé cristã, é óbvio que a gente precisa tirar. Mas muito dessa peneira que a gente passa, a gente já passa uma peneira que já está carregada de uma cultura predominante. Perfeito. Que evangelizou o mundo, vou dizer. E que evangelizou o mundo na sua própria língua. Então, há registros de missionários que ficaram aqui no Brasil por muitos anos e que não tiveram a alegria de aprender a nossa língua. Então, é um pouco desse escrachar como que a ponte hermenêutica básica. Se eu vou para um país, eu preciso aprender a comunicar. Mas há um denominador comum que não se esforça para isso. Sim, então, sim. E ao ponto de nos influenciar e, em vez de aprender a nossa língua, nós é que temos que aprender. E não estou falando de língua como... Você entendeu? Não, nós temos que aprender a teologia Sim. deles sem nenhum tipo de reflexão. E o candeeiro, como por exemplo, e como você lá na África, o candeeiro aqui,
o próprio da guia, ele tem que se explicar demais. Não, exato, Tem que se exato. explicar demais. E ele só Exato. tá fazendo uma leitura cultural. Claro, o Brasil tem dimensões, Sim, sim. às vezes até Dimensões o continentais, né? Nordeste pra Isso. cá, até isso a gente precisa fazer. É só a gente pôr uma mesa e cada um trazer a sua própria comida. Você vai ver que já é mais difícil. Mas continua aí. Sim, Fala um sim. pouco mais desse desafio de demonstrar até pro seu próprio povo uma hermenêutica que pode respeitar e trazer vida aos aspectos culturais. Isso. Então, essa é uma discussão que nós temos tido, né? Que eu tenho tentado dialogar. Graças a Deus tem uma nova geração de pastores, plantadores, né? Nisso a gente tem que glorificar a Deus, né? Querendo plantar igrejas saudáveis. Mas a minha discussão e a minha provocação com eles tem sido sempre essa, né? Igrejas saudáveis, e que modelo de igrejas saudáveis, né? Então, assim, não dá para olhar para o modelo, por exemplo, só do Nove Marcas como sendo o único modelo de igrejas saudáveis. E aqui não estou falando Não, nada contra, não é nesse saudável, sentido, mas né? não é a Bíblia da igreja saudável. Exato. Não é, Não desculpa, é o manual. não é o manual, não é o único, O único inclusive, manual, né? E ele não deve substituir as escrituras, inclusive, né? Claro. Então, assim, minha provocação tem sido essa. E aí, isso é muito complicado, porque tem pessoas que acabam não olhando para isso com os bons olhos, exatamente por causa dessa influência toda que a gente já tem tido ao longo de anos, desse processo todo de evangelização que aconteceu, graças a Deus por isso, mas sem respeitar alguns elementos básicos de interpretação cultural, de Seria hermenêutica, tipo cultural, né? abusos culturais, talvez. Isso, Né? não. A gente poderia enquadrar tranquilamente nesses aspectos. Então, assim, quando eu olho para isso, e aí, olhando para toda essa realidade, eu comecei a enxergar uma possibilidade, um caminho de tornar as igrejas africanas mais saudáveis do seu jeito, a partir do seu contexto, que uma das maneiras que a gente tinha de fazer isso incentivando autores africanos, pensadores africanos, escrevendo a partir da sua realidade. Então, assim, quanto mais produção local, mais reflexões locais você terá. E dentro dessas reflexões locais, mais respostas a respeito dos dilemas e as demandas locais você vai conseguir emitir. Então, através desse processo do fazer teológico no chão de fábrica, né, a partir da nossa realidade, que a gente vai conseguir construir igrejas saudáveis que respondam às demandas da nossa sociedade, da nossa cultura, só que fundamentado nas escrituras, né? Então, essa tem sido minha provocação. E eu entendo, Dani, que uma das maneiras de você fazer isso é através de publicação de bons livros. Então, assim, não é que eu sou contra os livros, os clássicos que existem, muito pelo contrário. A gente precisa desses clássicos, inclusive, mas assim, traduzindo esses clássicos também de acordo com a realidade dos países africanos de língua portuguesa. Então, Não é no isso é Google, não é importante. a tradução do Google. Não. Tem que respeitar a cultura. Exato. E outro detalhe também é trazendo esses pensadores para a realidade do Brasil, que é um país que é um país continental, desculpa, e que foi muito influenciado pela cultura africana, né, onde mais de 50% da população, por exemplo, é negra, e essa população negra, na maioria das vezes, está ali em igrejas periféricas, pentecostais, né, aquilo que o Gedeon Alencar fala, né, que o preto no Brasil sim. ele é pobre, pentecostal e periférico, né? Então, assim, você tem essa realidade. E aí, se o Brasil foi muito influenciado pela cultura africana, então também faz sentido trazer para a realidade do Brasil esses pensadores africanos, né, que tiveram a sua cultura trazida para a realidade do Brasil, difundida para a realidade do Brasil, para ajudar também a igreja brasileira a dialogar com a sua matriz, né, africana também, e não só consumindo pensadores norte-americanos, europeus. Então, em parte, nosso trabalho também na Quitanda tem a ver com esse diálogo, com essa conversa, né? Eu ia falar um pouco da Quitanda para que a gente não Aqui a conversa vai. não, e eu fico, e aí, cara? O mesmo exercício que você faz para trazer de volta ou para pregar o evangelho de onde você vem, é o que eu faço aqui no Brasil. Então, assim,
junta dois caras que amam o seu povo pra falar, então, e que querem trazer de volta a beleza da sua própria cultura, então tá tudo certo. Mas a Kitanda tem produzido muitos livros, como você falou, focados nisso, né? Você trouxe aí a hermenêutica africana Hermenêutica e africana, o quão, com o quão africano é o cristianismo. africano-cristianismo, isso. Não tá esgotado, não. Não tá esgotado. Tá, Não tá depois a gente esgotado. deixa, você me manda, eu coloco os links aqui na descrição. Perfeito. Fala um pouquinho, já que você não tem ele aí, do quão africano é o cristianismo. Assim, 3 elementos que você... porque quão africano é o Sim, cristianismo, então eu tô sim. pensando em elementos africanos que estão no cristianismo, até porque nós surgimos, grande parte das missões começam ali, né? Isso. O Quão Africano é o Cristianismo é um livro importante porque ele desmonta duas questões extremamente negligenciadas. A primeira, que é muito difundida, inclusive pode até ser uma fake news, que o cristianismo no continente africano chegou somente por causa dos missionários, né? Naquele processo dos missionários da Europeus, escravização, né? dos europeus. Mas isso não é verdade. E toda vez que a gente fala sobre isso, nós estamos reforçando um tipo de apagamento histórico de que, na verdade, antes do cristianismo chegar na Europa, ele já estava no continente africano. Claro, isso é bíblico. Exato. E os primeiros pensadores extremamente importantes, inclusive tão importantes que foram responsáveis pela sistematização das principais doutrinas da fé cristã, eles eram africanos. Estamos falando de Atanásio, Sim. nós estamos falando de Todos Orígenes. os primeiros séculos ali. Isso, os pais primeiros da igreja. concílios da igreja eram africanos e não no sentido de uma apropriação. Não, eram africanos de fato. Pronto, né? Exato. Então, Agostinho, o grande pensador que nós temos na história da humanidade, era africano. Mas então, Tertuliano, esses Século II, século I. a partir ali do século I até o século IV, a maioria dos pensadores, eles são africanos. E a África, ela desempenha um papel extremamente importante no processo da expansão do cristianismo por causa disso. Porque já existiam universidades na África, né? As universidades tal qual nós temos no Ocidente, elas começam na África. Né? Então, assim, o continente africano, ele produziu muitos pensadores. E aí, quando a gente não fala sobre isso, é uma maneira de apagar a rica história linda e extremamente importante. A gente começa contando a história lá, século 1500, XII. não, 1500, isso. Com a reforma. Isso, com a Reforma Protestante. Você vai estudar a história da igreja, já vai lá na Reforma Protestante. Só que, meu amigo, antes da Reforma, você tem muita coisa acontecendo. E, aliás, tem coisas importantes que a própria Bíblia tem para nos ensinar, que nós precisamos, né, ler as Escrituras para que a gente aprenda. Por exemplo, o Simão que carrega a cruz de Jesus, Simão de Cirene é a África. Né? O Simão de Cirene, a África. O eunuco etíope, né? Que vai ser ali batizado, ele era da corte da rainha de Candace. E tem um detalhe importante nessa história, que esse cara, Dani, ele tá voltando de Jerusalém. Esse cara é um príncipe, né? Assim, essa história. Ele era uma não pessoa é um importante. cara qualquer, né? Não é um cara. Ele tá lendo Isaías, quem tem o texto bíblico. Exato. Esse é um ponto importante. Quando você vê pra isso, fala, cara, ele tá lendo o texto de Isaías. Uma carruagem, cara. Entendeu? Então, isso mostra que ele já tinha um contato anterior com a divindade de Israel, com o Deus de Israel. Sim. Então, eles conheciam, tinha esse contato. Então, a África, você já tem esse contato. E ele é batizado, né? Os olhos lhe são abertos, o evangelho da salvação lhe é pregado e ele volta. Então, esse cara teve uma missão importante. Quando você vai para Atos 13... Dizem que ele foi um grande... A história vai dizer, né? Que ele foi um grande missionário, né? Sim, foi um dos grandes disseminadores do evangelho. E aí, quando você vai para Atos, eu acho que é 13, se não estou equivocado, você tem ali na igreja... esquecendo agora. Cadê a Bíblia? Né? Você está falando de Bíblia? Não, tá aqui. Acha aí que o Gabriel acha para nós. Que texto que é? Chuta. Vê Atos 13, vai. Mas é o quê? Fala aí que eu vou lembrando. Aí. Da igreja de Antioquia, isso. Sim. Então, quando você vê para a igreja de Antioquia, se você ler os primeiros versículos do capítulo 13, lê aí. Peraí. Atos 13. Tô
procurando aqui. Minha Bíblia tava desligada. Você tá Desculpa, travando, ó. O gente. crente tá desligando a Bíblia, tá É vendo, irmão? porque eu desligo aqui Que pra não isso? ter interferência, cara. Que isso, Atos irmão? 13, Começa do versículo 1. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinham sido criados com o rei Herodes Antipas e Saulo. 1. Perfeito. Só até aí. Então, aparentemente, esse é um texto inofensivo. Claro. Mas quando você olha de maneira profunda para esse texto, cara, essa era a liderança da igreja. A liderança da igreja já era uma Mestres liderança. da igreja. Isso, já era uma liderança plural, no sentido de ter pessoa de todas as raças, de todas as etnias. Claro. Você tem um negro, né? Que vai ser discriminadamente ali, discriminado no sentido de mostrar, né, que ele era um negro. Você tinha um Apontar, outro, né? Apontar, isso, discriminado no sentido de apontar. Né, e você tem um outro que é de Cirene também, que é no norte da África. Então você começa a perceber que os africanos já estavam presentes ali na história do Novo Testamento, inclusive fazendo parte da liderança da igreja. Né? Quando... não quero polemizar, mas Não. assim, quando que isso vai... O podcast é seu, então você polemiza como você Não, mas quer. eu só proponho. Quem tem razão é só os convidados. Quando que você acha, historicamente, porque você estudou isso, né? Eu sou ignorante, por isso que é proposições, eu só proponho. Quando que esse cenário vai se tornando... melhor palavra. Não invertido, mas monopolizado, assim. Quando que essa história começa a ser desenhada como se... sem respeitar esse lastro histórico, porque compromete muito a nossa leitura. Entender que vem de um jeito, de um lugar, de um povo, e não da forma como a Bíblia vai mostrar. Quando que a gente começa a entender o Evangelho pulando essa importante história da influência da África até no texto bíblico? Dani, a partir do processo da expansão europeia. Então, estamos falando ali do século XVI ali já, né? A partir do século XV, por aí. Mas a partir do processo da expansão europeia ali, em que vai ser dada a questão da conquista da África, então você tem que, a narrativa se inverte. Porque a partir desse momento, a história ela é contada na perspectiva daquele que venceu, daquele que está propondo, escreve a história. Né? Exato, né? Então, Quem publicou primeiro. Isso, então você tem isso. E não só, no processo da expansão europeia, muito da cultura africana, ela também foi completamente destruída, porque é uma das maneiras que você tem de você dominar completamente o seu adversário. É você partir para o processo de destruição da cultura. Porque quando você destrói a identidade de uma pessoa, cara, você destrói tudo. E como era feito isso? No processo da escravização, era praticamente isso. Você tira as pessoas dos seus locais de nascimento, do seu ambiente natural, para enviá-los para as Américas, para a Europa. Acabou, cara. Né? Essa junção, né? Por isso é que você tem muito problema dos negros que nasceram na diáspora, que a gente chama de negro da diáspora, né? As pessoas são sem identidade. Falam, cara, eu sou brasileiro ou sou africano, né? O time da última Copa da França, sem ser essa agora, a outra, era de 11 titulares, acho que 8 ou 9 eram descendentes de africanos que nasceram, mas deve passar por aí, né? Sim. Quem é, de fato, qual é o sangue quem que sou corre, eu? Não, que corre nas mesmas, né? Exato. E o Lukaku, que é agora é camisa 10 da seleção da Bélgica, né? Eu acho que na Copa passada camisa Lukaku, 9. top. Isso. O Lukaku teve uma entrevista que ele disse, olha, quando eu marco o gol, fala, tá aí Lukaku, né, o avançado da seleção belga, marcou gol. Mas quando eu falo, tá, Lukaku, o descendente de congoleses, né? Então, assim, independente daquilo que você propõe, independente do resultado, você é taxado de uma forma diferente, né? Então, os africanos, os negros que nasceram na diáspora, ele tem muito problema com relação a essa questão da identidade. Até nós africanos estranhamos, assim, falam, cara, não, calma, isso daqui... E eles, inclusive, abraçam algumas coisas
que são muito mais imaginárias do que de fato reais, assim, né? Uhum. Então você vê que tem pessoas que vivem no mundo de Wakanda, que pensam que de fato que Wakanda é real. Fala, não, calma, Wakanda está refixado. Então, assim, porque você tem um Cara, problema... entrou na cena mesmo. Porque você tem um problema de identidade muito grande. Então isso acontece a partir ali do processo de expansão ali da Europa, quando começou a acontecer esse processo da escravização, aí nós temos uma inversão de cenários muito, muito grande. E o que você acha, cara, caminhando por fim, pra você poder falar um pouquinho dos livros e pro pessoal também não ficar viajando, achando que você só produz isso, né? Eu mesmo estou aqui com você, então você tá lançando aí, na sua mão tem o livro A do gente Davi. não produz só isso, não. Ó, tem o livro do Davi, tem o livro da Jacira aí e o da Elizabeth Mburu, que é uma teóloga do Quênia. Tá, e aí o Davi, obviamente, Davi brasileiro, branco. Branco. Né? A Jacira é mais brasileira do que africana, né? Mas ela representa os dois lugares. Bem. E eu, né? Tem o Dani aqui branco também. Espanhol. Que tô lançando aqui, relançando uma obra junto da Quitanda. Então, assim, cara, quais são, pra gente ser abençoado mesmo, quais são os elementos, assim, vamos dizer assim, mais belos que a cultura, que a teologia africana pode nos ensinar? Tipo assim, pensando que a Igreja de Jesus, cada cultura tem algo a nos acrescentar. O que é a cereja do bolo da teologia africana que pode abençoar, assim, todas as nações? O que corre nas veias ali da teologia africana? A valorização da comunidade. A valorização da comunidade é algo que a cultura africana tem em si, que eu acho extremamente belo. Para o africano, comunidade, tribo? Esses são aspectos mais modernos que a gente tem para fazer essa leitura dessa realidade, né? Então, assim, a gente fala comunidade hoje, porque você falar sobre tribo hoje remete a... Mas para o africano, tribo é melhor do que comunidade ou não? Não. É a mesma coisa. Dependendo... Se você estiver na aldeia, a expressão tribo, ela soa melhor, né? Então, assim, você tem uma... Mas independente de ser comum, né? Isso, você tem pertencer ao outro. O pertencimento ao grupo, exatamente. Então, essa questão do pertencimento ao grupo, eu acho que os africanos têm muito a ensinar para a igreja global. Essa é uma das dificuldades que eu senti, Dani, quando eu vim para o Brasil. Cheguei no estado de São Paulo, no Brasil. Puxa vida. Foi a primeira vez que você veio? Foi estudar já? Já vim para ficar direto. Aqui as pessoas são muito individualistas. A gente mal fala com a pessoa. Tudo bem, moramos em grandes cidades e tal, mas tem algumas coisas que não justificam, sabe? Aqui você tá numa comunidade, você tá numa igreja, sei lá, 20 anos, 10 anos, mas você nunca foi almoçar na casa do seu irmão. E aí, você trabalhou numa grande igreja, né? Sim. Você vivenciou isso de perto também. Exato. Mas você chama essa pessoa de irmão. E não sabe nem... E não sabe nada dessa pessoa. Se o arroz vai por cima ou por baixo do feijão. Não, você não sabe. E eu acho, cara, isso é uma ofensa pra vocês. Não, cara, isso daqui é uma ofensa, não existe. Para elucidar, assim, para ilustrar as pessoas que estão nos assistindo, minha esposa, 2018... Sua esposa é brasileira. Minha esposa é brasileira. Sim, a Tainá é brasileira. Aí, em 2018, nós fomos para Angola. É a primeira vez que ela foi para Angola. E essa foi mó barato, entre outras coisas que um dia conto em outro podcast, se eu for convidado, né? Acho que você é cancelado, não vai voltar. Então, enfim, dentre outras coisas, assim, ela ficou chocada porque todo domingo as portas da minha casa lá em Angola, da nossa família, elas são abertas. E assim, no horário do almoço, brotava gente. E na nossa casa, a gente tem costume de cozinhar mesmo. Minha tia faz... Eu sempre morei com minha tia, com os meus tios. Fazia um panelão, mas assim, nós somos em 8 pessoas em casa, mas a gente fazia um panelão que come 20 pessoas. Aí a Tainá não entendia por que de fazer tanta comida. E todo dia no horário do almoço, a gente colocava as panelas da comida em cima da mesa, cada um se serve. E deixávamos aí. E na hora do almoço, brotava a gente.
Porque vizinho vem, entra assim, e aí, tio Domingos? E aí, Tá e aí aberto. vai, tá aberto, vai, se serve e tal. Ela falava, nossa, não, ela falou com essas palavras. Não, Tom, mas eu acho que vocês estão sendo explorados. Como é que todo mundo chega aqui e come e vai embora? Não pode, isso é exploração. Isso daí Estão estão aproveitando. tirando vantagem Aham. da vossa boa ida. Eu falei, não, cara, isso é assim. Desde que eu me entendo como gente, é assim. Vizinho faz parte da nossa família. Não existe essa distinção. Inclusive, tem vizinho que é tão íntimo que eu não posso namorar com a filha dele, porque é minha irmã. Então, esse respeito, Olha a mãe aí. do outro é minha irmã. Aliás, é minha Minha mãe. mãe. Quando eu chego no busão, na lotação, lá a gente tem mais questão de lotação, você cumprimenta todo mundo que você encontra dentro do busão. Imagina no metrô aqui. Você não precisa dar a mão, mas boa tarde, boa tarde, família. A expressão é essa, boa tarde, família. Todo mundo, boa tarde. Quando você encontra Ai, ai. uma senhora de idade, que está na idade de ser sua mãe, você não fala para ela senhora. Ela pode jogar um sapato em você. Você fala, boa tarde, mãe. Mãe, como está? Oh, meu filho, estou bem. Ela não te conhece, mas ela te trata como filho. Você não a conhece, mas você a trata como mãe. Porque na nossa cultura, cara, é isso. Então, se tem uma coisa que os africanos podem oferecer à igreja global, é essa questão da unidade, da comunhão e da valorização do indivíduo em si, independente da sua origem. Eu ia te perguntar isso. Isso já tem um, um apego cultural. Sim, sim. E regado com o evangelho, então o negócio fica. Cara, é incrível, entendeu? Regado com o evangelho é incrível, assim. Então a gente começa a olhar para o texto bíblico com uma proximidade muito grande. Porque é isso, eram as festas, as celebrações. É isso que o povo no antigo Israel fazia. É isso que as escrituras vão nos ensinar. Ou quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É a festa da celebração. Cara, é isso. Então a gente olha para o texto bíblico com mais proximidade. E para finalizar, Dani, em partes, a minha ideia de resgatar a cultura africana, de olhar para a igreja africana também a partir da sua cultura, é porque ela tem uma proximidade muito grande com o texto bíblico. Porque a realidade cultural africana ela tem uma proximidade muito, mas muito grande com o texto bíblico. E faz muito mais sentido. Uhum. Cara, eu vou te agradecendo aqui. Vou te dar um presente. Que lado que eu deixei? Opa! Uai, tô perdido aqui. Aqui. Eu ia te dar um presente, mas também você já tem esses Eu presentes tenho os aqui, três. né? O outro. Inclusive esse é seu, né? Esse é meu. O Jacira tá aí, meu nomezinho. Cara, primeiro te agradecer. Depois a gente pode fazer um lançamento juntos aí do livrinho que você tá me ajudando a relançar, né? Tá chegando o livro do Dani, Tá isso. chegando. Tá Talvez quando a chegando. gente lançar já vai ter lançado, não sei. Eu Vamos acho ver. espero que Talvez, sim. mas a gente grava outro, não tem problema. Então, aí a gente senta pra tomar um café nessa super caneca que eu tô te dando aqui. Proposições aqui direto pras mãos de Tomás, pra que você tome aí. Nossa, que chique isso. Essa canequinha, essa daí não é pra qualquer um, não. Eu cheguei aqui ontem e falei assim, eu fui tomar café, peguei café na caneca normal. Vou levar no Aí eu escritório da lembrei que eu não Quitanda. tinha, cara. Eu ainda não tenho a caneca do Proposições, eu dei pra todo mundo. Eu vou pegar uma pra mim, inclusive. Cara, obrigado. Vou te agradecendo, vou agradecendo todo mundo. Não sei se eu falei, mas vou falando aqui. O único jeito sem a gente pagar, né, as plataformas, o jeito bom e simples de você ajudar esse projeto que não é só meu, é nosso, é você fazendo as coisas básicas que as métricas das redes sociais pedem, né? Curtir, compartilhar e comentar. Isso ajuda muito a gente. Então, qualquer coisa que eu, ou principalmente o Thomas, tenha falado aqui que faz sentido, te leva a uma reflexão, calma, não fica preocupado com as conclusões, a gente só está propondo algo para Isso. ajudar a nossa mente, a nossa teologia ser formada e cada vez mais limpa mesmo, pelo Espírito de Deus, né? E nesses encontros multiculturais. Então ajuda a gente, compartilha isso, coloca aí para pelo menos 5 amigos que podem continuar essa reflexão com você. E, Thomas, a gente só tem um quadro aqui. É o quadro mais
legal do mundo. Esse aí nem o Bial, em toda a sua glória, você foi lá no Bial, né? Nem o Bial, em toda a sua glória, tem, que é o 2 minutos para o mundo, cara. Cara, outro dia eu tava viajando na minha cabeça, que eu viajo para vários países dormindo, né? E aí eu falei assim, cara, já pensou se um dia, com essa ideia da globalização, a gente pudesse falar para o mundo inteiro, cara? E o mundo inteiro parasse para ouvir a gente. Aí eu mesmo já boicotei TDAH, né? Eu pergunto, respondo, brigo comigo mesmo. Eu falei assim, mas não, é muito, né? Eu acho que talvez por 2 minutos teria jeito, né? Então eu criei esse quadro, 2 minutos para o mundo. Qual que é? Você olha pra essa câmera que tá fechando em você, que é essa da esquerda, e aí você vai dar uma mensagem que flui do seu coração, como se todas as pessoas do mundo parassem pra te ver. Ao vivo, né? Nem que elas vão ver depois, né? Nem porque um vai mandar pro outro, não. Todo mundo acordou, o fuso horário acabou, 2 minutos ou um pouquinho mais, e todo mundo vai poder te ouvir a mensagem que flui do coração de Thomas Camba. Olha que responsa, hein? Os caras que vão gravar depois ficam pensando, né? Já assim, isso não pode, mas vai lá, Thomas. Que responsa, que responsa. 2 minutos para o mundo. Valendo? Valendo. Valendo. Bom, nesses meus 2 minutos para o mundo, para você que tá ali no mundão, quer dizer, né? Eu queria dizer que toda pessoa é uma pessoa única no sentido de ser criada segundo a imagem e semelhança de Deus. Todos nós fomos concebidos nesse sentido com um propósito, com um objetivo. Então, assim, independente do que você esteja passando nesse exato momento da sua vida, da sua história, saiba que você é uma pessoa que foi concebida com o propósito de glorificar a Deus, né? Davi ele vai falar que antes mesmo que, aliás, em pecado Deus nos concebeu, e aí nós nascemos então como pessoas pecadoras, mas existe essa necessidade de todos os dias da nossa vida nos olharmos e buscarmos de maneira desesperada essa graça de Deus que flui e que se encontra disponível para todas as pessoas, assim. Então, assim, meu recado é, não importa realmente o que você esteja passando ou como você se encontra nesse momento, mas saiba que você foi criado para glorificar a Deus. Então aproveite isso, porque existe um chamado ali da eternidade esperando por você. Deus te ama. Obrigado. Amém, cara. Muito bom. É isso, eu vou terminando assim, Gabriel. E vou agradecendo o Thomas e você que acompanhou a gente até agora, seja aí ouvindo ou assistindo pelo YouTube. Muito obrigado. Sejamos uma bênção. Continue pensando. Teologia se faz a partir de reflexão, de aprendizado e de humildade. Só é teólogo se tiver um coração humilde, tá bom? Sejamos uma bênção. Até semana que vem, se ele mesmo permitir. Obrigado, Thomas. Obrigado, valeu, mundo. obrigado. Até mais.